Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Partir o território português em quadrículas, um mapa dividido em retângulos e a cada um atribuir uma fotografia. E assim surgiram 141 imagens sobre a paisagem portuguesa. É o título deste livro, agora lançado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, com base em fotografias de Duarte Belo, um homem com formação em arquitetura e que tem feito um mapeamento fotográfico do espaço português com um arquivo de mais de 1.880.000 imagens. É com ele que falamos e também com o autor de pequenos textos que acompanham essas fotografias, Álvaro Domingues, geógrafo, doutorado em Geografia Humana, professor associado da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto e que recentemente esteve também aqui na Renascença, um dos especialistas em Geografia e Ordenamento do Território, para ser ouvido neste Da Capa à Contra Capa, parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Álvaro e Duarte, muito obrigado pela vossa disponibilidade. Vamos falar sobre paisagem portuguesa, um livro editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. E eu gostava de começar, Duarte, por perguntar, porque é uma curiosidade que tenho e os ouvintes podem ter, tudo isto parte das fotografias e depois, no fundo, o Álvaro transporta texto para dentro de todo este contexto de livro. Como é que surgiu esta ideia? A ideia surgiu da própria fundação, do editor, do António Araújo, que me desafiou a participar com fotografias num livro sobre justamente a paisagem portuguesa, que inicialmente seria para a série Retratos, mas depois passou para este formato maior e foi também a ideia do António Araújo convidar o Álvaro Domingues e eu prontamente acedi e avançamos. No fundo é colocar quadrículas sobre o território não apenas do continente, mas também das ilhas, para tentar representar. Admite que a dificuldade tenha sido encontrar as 141 fotografias, ou seja, resumir nas 141 fotografias, Duarte. A questão da quadrícula foi meramente metodológica, isto é, eu queria ter uma cobertura do país mais ou menos uniforme e para isso dividi o nosso retângulo em uma quadrícula e dentro de cada quadrícula escolhi um ponto que seria, enfim, no meu entender, representativo da geografia desse retângulo. Álvaro, quando olhou para estas fotografias, como é que foi escrevendo? Foi olhando? O Álvaro conhece muito bem o território. Foi buscar algumas notas que já tinha. Como é que olhou para esta base de trabalho para escrever? Bom dia. Obrigado pelo convite. Olhei para uma de cada vez. No início, nas nossas primeiras conversas, em princípio eu faria uma introdução a este livro e às belíssimas fotografias do Duarte. E depois, em conversa, pedi ao Duarte que me fosse mandando algumas para ter uma ideia do que seria o livro. E quase que em modo automático, confesso que não pensei muito nisso e muito menos nas consequências. Comecei a escrever uns textos, sobretudo para aquelas fotografias que, por qualquer razão, me faziam despoltar qualquer questão, qualquer memória, qualquer coisa que eu andasse a fazer, e eu fui enviando esses textos até que em determinada altura já havia uma série deles e o editor gostou, de maneira que depois tudo mudou. O livro, que era para ser um livro mais pequeno, passou a ser um livro muito maior, com as tais 141 fotografias. E aí começou de veras o desafio, não é? E eu dei-me conta que me tinha metido em trabalhos, que ia ter que fazer 141 textos, e isso foi uma aventura. Duarte, escreve no livro que as fotografias mostram-nos que esta tentativa de fixar o tempo dos lugares é vã, tudo está em permanente mutação. Mas algumas paisagens, fotografias, e já vamos ao conceito de paisagem também, mas algumas fotografias trazem-nos espaços, alguns mais intocados do que outros. Todos certamente tiveram ocupação humana. Pergunto-lhe onde é que ainda é mais visível
um território menos tocado, digamos assim, pela atividade humana. Se estamos a falar do Gerês, da Estrela, muito mais do que certamente, enfim, a zona da Ria de Aveiro ou até a Grande Lisboa. Sim, sem dúvida. Eu diria que já há muito poucos espaços, ou mesmo nenhuns, em que não se nota a presença humana no território que é hoje Portugal. Aqueles onde há menos expressão humana, talvez seja mesmo o Parque da Peneda Gerês, mesmo assim sempre teve um uso, nomeadamente pelo pastoreio, bastante intensivo, e sempre foi, enfim, dominado por queimadas feitas pelos pastores para permitir depois a alimentação do gado. E eu diria que também alguns vales afluentes do Douro são bastante inacessíveis, mas já são áreas muito mais pequenas. E também há troços no litoral, particularmente no litoral alentejano, em zonas de falésia, que são também particularmente inacessíveis, um pouco como os vales afluentes do Douro, e por isso, enfim, guardam alguma imagem do que seria uma natureza antes da presença humana. Como é que o Duarte contornou o facto de alguns destes espaços serem alguns postais tradicionais do nosso próprio país? Eu fugi disso ao 7 máximo, pés, diria. não é? Sim. A ideia foi mesmo fugir de lugares comuns. Isto foi também conversado com o Álvaro e rapidamente chegámos a essa conclusão e até intuitivamente que aquilo que entendemos ser Portugal e as questões que eu acho que é pertinente discutir hoje em dia sobre o território e a paisagem portuguesa não se prendem muito diretamente com esses postais, não é? De maneira que procuramos outras situações que mostrem a grande diversidade de paisagem que temos em Portugal. Sim, Álvaro, porque se olhássemos para a paisagem portuguesa na perspectiva do postal tradicional, não estaríamos a encontrar a paisagem como o tal modo de ver, nem a encontrar o território como a tal construção social. E há muito mais fotos que podem ser tiradas em todos os postais que nós conhecemos do país? Há outro lado sempre? Nós estamos numa crise de postais, não é? E ao mesmo tempo numa grande renovação. Se formos ver as plataformas que circulam na internet, particularmente aquelas onde se editam fotografias, há claramente mudanças enormes, quer nos temas fotografados, quer nos modos de fotografar. Já existe até na bibliografia da especialidade o conceito de paisagem instagramável e os respectivos adereços. Um caixilho em madeira gigante, onde muitas vezes está o nome do lugar que se vê ao fundo, um passadiço, um baloiço. É um tema que não é de hoje e que diz mais ou menos isto, que a plataforma onde circula a mensagem, neste caso a mensagem é uma imagem, condiciona essa mensagem. Dito em inglês e respeitando o autor, o Virílio, que criou esta frase, the medium is the message. E isso é mesmo assim. O postal nasce numa altura em que a dominante estética vai para o romântico, vai para o pitoresco, para aquilo que era pictórico, mas ao mesmo tempo inclui também certas considerações morais, éticas ou ideológicas. Fotografar o Alentejo enquanto uma seara batida pelo vento, umas casinhas brancas e a silhueta de uns sobreiros ao fundo, ou em primeiro plano uma ceifeira que cantava, é ao mesmo tempo uma mensagem ideológica que esconde a injustiça do latifúndio, da pobreza, aquilo que aparece, por exemplo, num dos primeiros romances realistas sobre o Alentejo, que é a Seara de Vento, de Manuel Fonseca. Portanto, mas os textos que o Álvaro cita não são também postais, de forma escrita? Retratos retirados naquela altura que viam a realidade como hoje instagramamos, mas naquela altura iam à pena destes escritores. Ou não, quer dizer, estes escritores, eu estou a falar de uma escrita mais elaborada, enfim, retirada diretamente da literatura e da chamada cultura cultivada.
Mas se formos às revistas mais populares do século XIX, depois a banalização da fotografia e das coleções de bilhete postal, não são assim coisas tão elaboradas, são mais ligeiras, mas o que eu quero dizer é que está lá uma mensagem aparentemente objetiva, que é aquilo que é fotografado e a maneira como se regula aquilo que é fotografado, e não está aquilo que se pretende veicular do ponto de vista ideológico com aquela imagem. Esse é o divisor comum da herança do século XIX, em que o tema da paisagem passou a ter importância como um marcador ideológico da suposta identidade de um determinado Estado-nação, e depois, durante os 40 anos da ditadura, como forma de propaganda. Eu ainda tenho, e muitos dos ouvintes terão, memória, por exemplo, da paisagem do Algarve ser o tema das amendoeiras em flor. Sim. Porque, entretanto, não tinha chegado à praia, portanto, não tinha entrado esse tema. Não é que a paisagem da praia não existisse em abundância, porque existia imenso, não é? Mas não tinha entrado ainda. E o regime tinha uma relação estranha com o turismo, porque o turismo representaria visitas de estrangeiros, etc. E havia um certo país pobre que se queria esconder e, portanto, aquilo que estava a acontecer na bacia do Mediterrâneo, o turismo massificado que se desenvolve logo no pós-guerra, em Portugal, não. Continuava a ser uma senhora vestida de uma determinada maneira, com um chapéu, um lenço, montada num burro e com as amendoeiras em flor ao fundo, e depois a lenda das amendoeiras em flor. A paisagem tem essa... Não é nada inocente. Não, mas o Frei Luís de Sousa também falava dos tais campos de lesíria cheios de formosos casais, quer dizer, a descrição das pessoas que lá viviam e a forma como elas eram representadas, enfim, não tínhamos a fotografia, mas tínhamos aqui a forma as escrita, palavras, não é? sim. Tínhamos as palavras e essa ideia que já vem de trás do povo, não é? Uma certa ideia... romanticizada, uma certa ideia a que é retirada toda a carga de esforço, de trabalho. O tema do povo, estamos a falar dos camponeses, Sim. Que foram a maioria da população durante tantos séculos e que basicamente trabalhavam, não é? São um tema bastante ausente quase que até ao início do século XIX na Europa. É aí que depois se inventa o povo, não é? Quem conhece, quem sabe a origem dos contos populares e as recolhas dos irmãos Grimm, ou as recolhas da cultura imaterial, das lendas, das narrativas, das receitas de cozinha, dos trajes, dos modos de vida. O século XIX europeu é um período de, podemos dizer, de enchimento do imaginário sobre um povo domesticado, digamos, um povo visto pelas elites, visto pela classe dominante, e eles depois passam a ser figurantes da paisagem. Eu queria, desculpa, antes de continuar, há bocado enganei-me, o autor daquela frase é o McLuhan e não o Virílio. Queria fazer essa retificação. A atenção dos nossos estudantes de comunicação, não sei se McLuhan ainda se dá, no meu tempo ainda era matéria obrigatória dos cursos de comunicação. Continuamos a gostar dele, sim. Duarte Belo, paradoxalmente as pessoas são um ruído nas paisagens ou nos espaços, digamos assim, que fotografa. Não há muitas pessoas que surgem nestas fotos, digamos assim, mas ele, no fundo, tudo isto estamos a falar daquilo que a própria ocupação humana foi moldando alguns destes espaços. Sim, sem dúvida. Eu acho que apesar das pessoas não estarem representadas, eu prefiro que elas estejam ausentes por um motivo, ou por dois motivos, não é? Um é muito simples, é porque quando há uma pessoa, geralmente essa representação do humano atrai logo o olhar do observador da imagem e muitas vezes perde um pouco a referência de tudo o resto, que no fundo é aquilo que eu pretendo transmitir e sobre, enfim, o tema da fotografia, né, que neste caso é a paisagem. Outra questão em que eu também acredito é que é bom desviar-nos de um certo
olhar demasiado antropocêntrico, não é? Como se o humano fosse de facto, no fundo acaba por ser, mas nos tempos que correm eu acho que é bom descentrarmos este antropocentrismo e olharmos à volta este território que habitamos. De qualquer forma... Mas isso não nos leva a contemplação em excesso? Eu acho que não. Sinceramente, acho que nos pode mostrar outras coisas que, quando estão pessoas representadas, fixam e prendem o olhar, e assim há outros campos de observação mais abertos, diria eu. Álvaro, não, a ideia de apenas só contemplar, agora abusando da palavra paisagem, para si não faz muito sentido? Não me diz muito, confesso, essa atitude contemplativa, como se diz hoje, do sunset. Eu até por origem de profissão, por ser geógrafo, a paisagem sempre foi qualquer coisa que servia para interrogar. Porque de alguma forma é um registro visual daquilo que muda. Interrogar as razões dessa mudança? Interrogar e tentar registar qual é essa mudança e quais são as razões. Mas são quase todas humanas, ou não? São humanas. Um acidente natural. Hoje em dia é muito difícil separar essas duas categorias, não é? O século das luzes inventou essa dicotomia entre o natural e o cultural, associando o cultural ao humano e o outro à natureza. Hoje não se está a ver muito bem como é que separamos essas coisas, porque essa representação em determinada altura colapsa. Pois estamos a falar, por exemplo, de mudanças climáticas, e se sabemos de fonte segura que parte, não sabemos quanta, que parte dessa mudança tem que ver com a ação humana, e isto não é de hoje, não é? Desde que os nossos antepassados do Neolítico, sei lá, provocavam incêndios incríveis por causa da caça, por causa da sua subsistência. É muito difícil mudar essas duas Mas categorias. há mais intervenção humana naquilo que aconteceu em Vilarinho das Furnas, está aqui fotografado, do que na Praia do Medo da Fonte Santa, em Algesur, onde provavelmente o que estamos a falar é da natureza da nossa evolução como planeta, digamos assim. Sim, eu diria que numa boa parte das fotografias os registros ditos antrópicos, portanto das construções do Homo faber, digamos, dos seus edifícios, das estradas, infraestruturas, etc., é mais do que noutras. Mas, por exemplo, outras coisas que um olho não treinado não vê, por exemplo, formas de erosão relacionadas com determinadas práticas agrícolas, são igualmente ação humana, e, no entanto, não tem essa descodificação assim tão imediata, não é? O Duarte há bocado falava a propósito do Parque Peneda Gerês e do errado que é chamar aquilo paisagem natural. Estamos a falar de milhares de anos de pastoreio e da ação, quer no coberto vegetal, quer nas formas de erosão, quer na evolução. O que é para si paisagem natural, então? Não, eu não tenho isso enunciado. Eu, quando muito, posso falar na importância dos elementos e dos sistemas biofísicos, a geologia, o clima, a hidrologia, o coberto vegetal, etc., no conjunto da transformação da paisagem. Portanto, porque paisagem natural é mais, para mim, é mais uma categoria estética, quer dizer, é aquilo que em determinada altura se convencionou chamar isso. Sim. Eu chamo a atenção novamente que o século XIX é a origem disso tudo, não é? Não, tem atestado de nascimento esse tipo de afirmações. E na cultura dos Estados Unidos, por exemplo, a chamada wilderness ocupou um espaço muito grande na cultura americana. Essa ideia de haver uma paisagem quase pristina, não é? Não tocada, onde ia nascer uma nação nova, coisa que é completamente falsa, não é? Porque, como todas as colonizações, o continente americano foi varrido do Atlântico ao Pacífico, e os índios, os búfalos, etc., tudo isso desapareceu.
E, portanto, nós devemos sempre indagar o significado destas palavras porque elas não são objetivas, não têm a mesma clareza da palavra cadeira ou da palavra mesa, não é? Contém muitos significados, às vezes até significados contraditórios, outras vezes contém sentidos que têm que ver com a época em que vivemos, por exemplo, este panorama de uma certa ameaça sobre os desequilíbrios do planeta, mudaram completamente a atitude face à dita natureza. Ela basicamente deixou de ser qualquer coisa benfazeja, amena, etc. E passaram a dominar os cenários da destruição, dos terremotos, dos tsunamis, das inundações, das secas, esse outro lado dos processos naturais. Duarte, através do seu trabalho, obviamente, de mapeamento fotográfico do espaço português, certamente alguns destes espaços foram fotografados por si mais do que uma vez, e isso convoca-me a pedir-lhe que partilhe connosco uma unidade de medida para a mudança acelerada ou não dos últimos anos. Há lugares destes que o Duarte, através do registro que vai fazendo, estão numa mutação extremamente acelerada. Quer dar-nos alguns exemplos? Eu diria que, primeiro, todos os espaços estão em mudança permanente, não é? Em ritmos mais ou menos acelerados, não há nada que permaneça. Mesmo, por exemplo, no Parque da Peneda das Gerês, que já falámos, há sempre o coberto vegetal, eu já lá fui várias vezes, e sítios em vales mais cavados, onde, apesar de tudo, é menos visível a presença humana, a floresta, a vegetação fica muito diferente, quase de ano para ano, ou mesmo de ano para ano. Agora, onde a pressão demográfica é mais forte, é onde acontecem as mudanças mais aceleradas. Mas também, muitas vezes, por exemplo, com a questão das eólicas, que foi, assim, de repente o país ficou coberto com linhas. Eu lembro-me quando estudava no Porto arquitetura, nos anos 80, e percorri a pé quase todas as serras, as mais significativas do norte de Portugal. O único acesso era a pé, ou de burro, enfim, como era usado pelas populações locais muitas vezes. Atualmente, quase todas as serras estão com parques eólicos, onde se vai confortavelmente a pé, de maneira que mesmo os territórios que seriam menos acessíveis, em que era mais difícil lá chegar, são agora acessíveis e estão profundamente transformados, porque, embora sejam elementos relativamente leves em termos estruturais, as eólicas têm um peso muito significativo no nosso horizonte, não é? Quando viajamos pelo interior de Portugal, particularmente no norte. O sul, a pressão demográfica sendo mais fraca, eu diria que há uma tendência a um ritmo mais lento. De qualquer forma, por exemplo, as questões do Alqueva, da água e da cultura intensiva do regadio veio também, ou está neste momento, ainda num processo de alteração profunda de muitos campos, não é? Que eram de sequeiro e que de repente estão com culturas de exploração intensiva. De maneira que está tudo em mudança permanente, mas o top da mudança é de facto a periferia das grandes cidades, particularmente no eixo entre Setúbal e Braga, em que esta litoralização, não é, que continua a crescer, apesar da população estar mais ou menos estagnada, a urbanidade continua a espalhar-se. Álvaro, já falei consigo várias vezes nestes programas e noutros, eu sinto muitas vezes que também que a sua ironia é uma forma que eu aprecio bastante, é uma forma também de alguma crítica a algo que nos escapa no tempo presente em relação àquilo que está à nossa frente. Quando o Álvaro fala do patrimonialismo em excesso, na crítica ao extrativismo, até da questão do azeite, dizendo que havia outro modo de o sentir face àquilo que é hoje o agronegócio, que por acaso é uma expressão que usamos se calhar mais no Brasil do que em Portugal, mas há aqui uma falha de memória que o Álvaro gostaria de ver consertada. Falha de memória em que aspecto? Uma falha de memória coletiva, no sentido daquilo que está à nossa frente, é a tal construção social que provavelmente não estamos a cuidar. Sim. Desculpa que eu tinha percebido mal.
Não haveria falha de memória no sentido em que, sobre a paisagem, como sobre muitas outras coisas, domina uma visão e um discurso sobre o passado. Uhum. Não um passado objetivo, parecido com aquele que a história estuda, mas um passado mitificado. E depois domina, por outro lado, uma enormíssima ignorância sobre o presente. Ou então, os temas sobre o presente não são consensuais, surgem-nos de formas contraditórias. Arranje-nos exemplos que é mais fácil, digamos Temas assim. que o Duarte já falou no caso das eólicas, não é? Sim. As eólicas têm a mesma polémica que tinham para o Dom Quixote e para o Cervantes os moinhos de vento. Imediatamente nós sobre moinhos de vento podemos encontrar discursos que são positivos e que falam nas energias renováveis, e depois de repente alguém diz que não, que são profundamente intrusivos. Há até quem lhes chame poluição visual, que é qualquer coisa que eu costumo entender. É o mesmo que fala da central solar da Amareleja? É a mesma por discussão? exemplo, ou que fala nas vinhas do Alto Douro Vinheteiro, para meter um tema agradável a meio, não é? O vinho no Douro já vai quase à cota 600, e portanto já não é apenas uma questão de pressão demográfica, como dizia o Duarte, é de pressão económica, e é uma máquina de produção de paisagem impressionante, como foram e continuam a ser as barragens, como são as técnicas do regadio que nós verificamos em áreas enormes, como o perímetro do Alqueva ou do Mira, e portanto não é preciso falar só de autoestradas ou de eólicas ou de fotovoltaicas ou de edificação, genericamente. Há um conjunto imenso de, podemos lhe chamar, motores de transformação, de produção de novas paisagens que estão aí e que obviamente têm que ser entendidas com toda a sua polémica, obviamente, mas que não vêm em linha direta daquilo que era o passado e os temas do passado. Há aí de facto qualquer coisa que tem que ser resolvida na cabeça das pessoas, porque senão a paisagem confunde-se com, não sei, um lugar mítico e imaginário para passar férias. Mas com a menor presença de pessoas, naturalmente que é isso que vai acontecer, ou não? Então, o Douro nunca teve tão pouca gente como tem hoje, não é? Está a perder população quase desde os anos 50, porque o tal motor de transformação da paisagem, que é o vinho, de produção de paisagem, que é o vinho, só precisa de gente para as vindimas e vai buscar essas pessoas ao Nepal e depois elas regressam. É uma forma de ocupar o território. Exato. Como era no passado, outros movimentos de população igualmente sobreexplorados, como eram as idas sazonais dos ratinhos para o corte das searas no sul. Portanto, há coisas, quer dizer, o mecanismo é diferente, o âmbito, a escala da questão são diferentes, mas há coisas que permanecem quando pensamos quais são os processos sociais que nos ajudam a explicar a transformação da paisagem. É esse o grande esforço que temos que fazer, e não aquela coisa que é muito comum, que havia umas mitologias e umas imagens sobre coisas do passado e agora está tudo estragado e não saímos disto. Mas mais vale ocupar esses espaços com pessoas, até famílias, mesmo que tenhamos que proliferar aquilo que muitos criticam como um conjunto enorme de passadiços ou de ecopistas em linhas férreas abandonadas, mais vale levar gente aí para calcorrear esses caminhos ou deixá-los sem ninguém? Ou essa questão para si não se coloca? Oh diabo, e eu já estou cheio de passadiços. De repente, uma moda que vem de Bruxelas, já com os devidos circuitos oleados em termos de financiamento, transformou-se quase numa praga universal. E alguns são profundamente intrusivos, no sentido em que têm formas que, para quem procura, como já me aconteceu a mim, por exemplo, ir tomar banho àquele rio do costume que nós conhecemos e que sabemos o sossego que vamos lá encontrar,
e de repente lá vai o passadiço. E depois o passadiço é vendido com slogans do género usufruir, intensificar a experiência da natureza. Por Deus, não é nada. Vale a pena consultar, para quem comprar o livro, a fotografia 41 da Praia de Mira, onde o Álvaro às tantas, sobre essa fotografia, depois de registar naturalmente tudo aquilo que as pessoas geralmente até trazem nos ouvidos, acaba por lembrar que também há a maresia e a aragem do norte. Não se vão esquecer também de perceber o que está lá. Porque senão confundem o passadiço com a passadeira. É um pouco isso. Mas há aqui questões, Duarte, que são relevantes no presente. Por exemplo, quando fotografa Castelo Branco, e a reflexão do Álvaro vai um pouco também sobre a economia que ali se estabelece. A economia é chave para a persistência de determinada paisagem no tempo presente? Eu acho que a economia é subjacente a todos os aspectos, eu diria mesmo, da vida biológica, e não apenas humana, uma vez que um animal, quando precisa de energia, vai caçar, e isso já estabelece uma relação económica, diria, com a paisagem, e nós humanos reproduzimos esta lógica de uma forma muito mais abrangente. Agora, de facto, a economia como disciplina, como entendemos hoje em dia, e como ela de facto deve ser entendida, diria, está presente em todos os aspectos do território, e a presença humana muitas vezes tem a ver com aquilo que a Terra dá, não é? E com polos de atração que se consigam criar, que fixem populações. Como o Álvaro dizia, eu acho que os passadiços ou o turismo, de uma maneira geral, traz uma população que vai ali passar alguns dias, algumas horas, muitas vezes, e que rapidamente abandona o local, e que as mais-valias que deixa, muitas vezes até são em estruturas económicas que nem têm sede nesses territórios, enfim, porque os passadiços já à parte quando são explorados pelas câmaras. Mas eu acho que isto é todo um mundo ao contrário. Eu também acho, enfim, insistindo um pouco na ideia dos passadiços, eu vejo cada vez mais os passadiços como tem o efeito perverso daquele que pretende, isto é, afastam as pessoas do conhecimento da Terra. No fundo, este livro sobre paisagem, que eu e o Álvaro procuramos é usar, o Álvaro, os textos e a fotografia como elementos de conhecimento do espaço e divulgação. E muitas vezes, por exemplo, os passadiços levam a que haja um afastamento, porque as pessoas deixam por isso simplesmente tocar na terra, de a sentir, de ter uma relação tátil com a terra, e mesmo a componente visual fica sempre marcada pelo passadiço. E isso impele-o a estar cada vez mais nestes territórios menos calcorreados. Esse é também o seu interesse, Duarte? Esse meu interesse já vem dos anos 80, de maneira que o que estamos a assistir é uma transformação acelerada em muitos aspectos do espaço português, mas acho que vamos acabar por ter sempre espaços desanuviados, de mais difícil acesso, onde ou não se tem coragem ou não há condições, mesmo económicas, para construir estruturas pesadas que permitam um acesso facilitado. Enfim, estou em crer que isso se irá manter assim, mas não há dúvida que é cada vez mais olhar para um horizonte aberto e não encontrar marcas deste povoamento ligado ao turismo. Eu acho que deve haver formas muito mais saudáveis de chamar as pessoas aos locais. Eu também não sei bem quais. Eu tenho trabalhado muito há muitos anos na divulgação pela fotografia muitos desses lugares, mas o meu desejo não é atrair transformação, mas sim pessoas que saibam usufruir e que construam uma relação diferente com o espaço, que não seja só a transformação pesada. Álvaro, para fechar, esta realidade portuguesa que estamos aqui a falar, em alguns dos seus elementos, podemos encontrá-la um pouco por toda a Europa. Eu, por acaso, vinha aqui a pensar naquela ideia da geografia como algo fundamental para organizar a guerra e movimentar tropas. Ora bem, estando num século de paz, embora estejamos em plena guerra na Europa, todos estes espaços
que até em algumas destas fotografias são evidentes que se ligam também a esses momentos de vigiar fronteiras, enfim, de controlar movimentos militares. Isto desapareceu de Portugal e desapareceu provavelmente um pouco de toda a Europa. Como é que toda a Europa vive este movimento? Somos assim tão diferentes, Álvaro? Nós vamos sendo diferentes, não é? Como dizia o Luís Vaz de Camões, acerca do mundo que é composto de mudança. É verdade que a geografia, e há quem escreva muito bem sobre isso, tem uma ligação muito grande à cartografia, à geopolítica, à questão do conhecimento militar do território. E muitas até dos estándares da gravura e depois da fotografia da paisagem em Portugal, se andarmos por terras de fronteiras, com facilidade encontramos fortalezas, castelos, enfim, mais ou menos ruiniformes, mais ou menos recuperados, que têm que ver com essa leitura do território. Ou rios que estão indelevelmente relacionados com traçados de fronteira. Tudo isso está um bocado naturalmente esquecido, não é? Aquilo que eu vejo hoje em dia é uma certa magificação, se quiser, ou um encantamento, ou um reencantamento dessas histórias esquecidas e dessas paisagens esquecidas, que passam a integrar no seu imaginário esses relatos e as suas paisagens. Veja, por exemplo, a moda de... Eu sou de uma terra que é a Melgaço, onde isso se nota a moda de falar do contrabando, por exemplo, e dos caminhos do contrabando e das marcas do contrabando. Não é coisa que hoje não tenha mínima importância, não é que o contrabando tenha acabado, porque ele continua de que maneira, mas já não tem aquela geografia, tem outra. E então isto está constantemente em recomposição, exatamente porque paisagem, como dizíamos no início do programa, não designa nada de fixo. É qualquer coisa que só se entende no contexto da comunicação que está a ser feita e dos parceiros que estão nessa comunicação e das razões que são postas na mesa para discutir como é que se paisagifica um determinado tema. Nós só podemos entender paisagem assim. A palavra cara sobre isto é que é uma palavra daítica, ou seja, só lhe percebemos o sentido em contexto. Só percebemos paisagem quando percebemos de que é que se fala, quando se fala de paisagem. Mas somos muito diferentes dos outros europeus na nossa relação com a paisagem? Não, de forma nenhuma. Há coisas que são constantes, por exemplo, estas questões da chamada renaturalização, ou o valor que se dá a paisagens classificadas, seja do ponto de vista do património edificado, como são os centros históricos, seja do ponto de vista dos ecossistemas naturais que fazem parte, por exemplo, da Rede Natura. A Rede Natura é uma rede a nível europeu e muitos dos regulamentos e, portanto, das formas de atuar e das formas de ver e de produzir discurso e imagens sobre essas áreas, a Ria de Aveiro e faz parte dessa Rede Natura, são europeias e o discurso é transversal à Europa. É importado de lá? É importado? É muito difícil saber se é completamente importado, mas nasce do campo científico, com certeza, que foi desde sempre um campo muito internacionalizado, e da atenção devida a estes ambientes excepcionais e ao mesmo tempo muito delicados, muito apreciados pela sua biodiversidade, pelos valores biofísicos que contém. E está aí um exemplo claríssimo dessa proliferação. A outra coisa são, por exemplo, os chamados desportos de natureza, que é uma tendência também que está muito longe de ser portuguesa. Os passeios de montanha, a escalada, todo o terreno, enfim, toda uma série de práticas sem as quais nós não perceberíamos
isso de que eu falava há bocado, do que é que se fala quando se fala da paisagem. Paisagem Portuguesa, um livro de Duarte Belo e Álvaro Domingos, os nossos convidados desta semana do Da Capa à Contracapa. Muito obrigado pela vossa presença. Da Capa à Contracapa, uma parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, que pode ouvir todas as semanas na rádio, também em podcast, nas plataformas digitais habituais e também nos sites da Renascença e da Fundação Francisco Manuel dos Santos. É um programa com o genérico original do pianista Mário Lajinha. E esta semana com Rui Glória, José Luís Moreira, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana, ainda em dezembro, para mais debates até ao final do ano.